Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 9 do curso de Direito Comercial, em que nós encerramos o estudo das sociedades limitadas, agora vendo como estas sociedades são administradas. O tema da administração das sociedades, no caso das sociedades limitadas, é importante porque é justamente a atuação dos administradores que vai expressar, que vai definir a vontade da sociedade. Então, o administrador é a pessoa física, né, que pode ser uma ou mais pessoas físicas, que pode ser sócio ou não, designado no contrato ou em um ato em separado, e o administrador vai justamente representar a vontade da sociedade, tomando decisões a respeito da sua gestão. Essas pessoas podem ser escolhidas ou excluídas, destituídas pelos sócios, observando-se, em cada caso, a maioria qualificada exigida por lei. Então, o que é importante a gente lembrar desse slide? É importante a gente lembrar que a pessoa jurídica não tem vontade própria, então ela vai precisar de alguém que possa manifestar a vontade em seu nome. Esta pessoa será o administrador. O administrador tem que ser, portanto, pessoa física, porque só pessoas físicas é que conseguem pensar e tomar decisões. Então, alguém tem que fazer isso. Esta vai ser a pessoa física que vai exercer vai exercer a posição de administrador. Esta pessoa que vai ser administradora da sociedade pode ser sócia ou pode não ser sócia daquela sociedade. E você já viu que as sociedades são formadas por contratos, né? As sociedades limitadas são formadas por contratos, então o administrador pode ser apontado pelo próprio contrato social, então o contrato já diz quem é o administrador, ou então, vamos imaginar que o nosso contrato aqui não está definindo quem é o administrador, nós vamos ter que assinar um outro documento, um documento em separado, e neste outro documento é que nós vamos apontar quem é o administrador. E aí esse outro documento vai acabar sendo juntado, vai fazer parte aqui agora do contrato que a gente tem. Tudo bem? Então, é assim que vai funcionar. Vamos apontar um administrador e o administrador vai tomar decisões em nome da sociedade. Vamos ver como isso acontece. O administrador que foi escolhido para gerir, para cuidar da sociedade, poderá ter um mandato fixo ou pode ter um mandato sem prazo. Então, aqui o mandato é determinado ou indeterminado. E durante aquele mandato, então, a pessoa fica na posição de administradora. Tudo bem? Quem define o mandato? Onde está essa definição do mandato do administrador? Então, a gente viu que quem nomeia o administrador é o contrato, ou então é um documento em separado. Então, vai ser este documento, seja o contrato, seja o outro documento em separado, é que vai definir o prazo da atuação do administrador. Então, lá vai dizer quem é a pessoa que é administradora e vai dizer também qual é o prazo daquela administração, eventualmente definindo aqui se pode haver ou não reeleição para a mesma posição. Então, essa pessoa pode ser reconduzida na posição de administrador. Tudo bem? Na junta comercial, então, devem ser arquivados o quê? Devem ser arquivados os documentos, os atos de condução, recondução e cessação do exercício do cargo de administrador. Então, o documento que aponta o administrador, né, então faz a condução, o documento que vai reinserir o administrador, vai renovar o mandato dele, então vai reconduzir o administrador, ou então o documento que vai retirar o administrador, vai extinguir a atuação dele, né, que é o que vai fazer a cessação do exercício. Todos esses documentos devem estar registrados na junta comercial. Por que isso? Porque, como você se lembra, os documentos da sociedade devem estar todos registrados na junta, porque assim, não só os sócios, mas também os terceiros, as pessoas que estão fora da sociedade, podem conhecer, podem ter acesso a esses documentos e saber quais são as decisões que a sociedade está tomando. Então, assim, é uma maneira de nós podermos controlar e saber quem é o administrador. O administrador não fica sendo uma pessoa que foi indicada, que foi nomeada num ato secreto escondido que só os sócios têm acesso. Tudo bem? Então, por isso que precisa fazer o registro. No caso de renúncia, então imagina que o administrador pediu para sair, ele não quer mais continuar na gestão da sociedade. Para que ele possa fazer isso, ele deve assinar um documento escrito
E esse ato só vai produzir efeitos em relação a terceiros após o arquivamento na junta comercial. Mas para a sociedade, essa renúncia é eficaz desde o momento que dela se tomou conhecimento. Então veja o seguinte, imagina que o sócio resolveu sair da sociedade. Então eu decidi aqui que vou sair da sociedade. Quando eu sair da sociedade, eu que sou administrador, vou comunicar os sócios por escrito. Então vou escrever um documento informando que estou saindo. A partir do momento que eu estou comunicando os sócios que eu estou saindo, os sócios já estão sabendo que eu decidi sair. Então, é a partir desse momento que os sócios já passam que a sociedade já passa a responder independente da minha atuação. Então, eu não respondo mais pelos atos de administração diante da sociedade, tá bom? Agora, imagina que você é um fornecedor que está fora disso e não está acompanhando isso que aconteceu. O fornecedor não sabe o que acontece dentro da sociedade. O fornecedor não sabe que o administrador renunciou. Então, para que o fornecedor possa tomar conhecimento disso, é que este ato de renúncia deve ser arquivado na junta comercial. E a partir do momento que o ato é arquivado na junta comercial, é que ele produz efeitos para os fornecedores. Então, lembre-se disso. Se houver renúncia, então o administrador pediu para sair, ele continua respondendo pela administração da sociedade em relação aos terceiros, até que ele formalize o registro, o arquivamento do pedido dele de renúncia na junta comercial. E para os sócios, a renúncia dele já vai produzir efeitos imediatamente assim que os sócios tomarem conhecimento, assim que os sócios tiverem a notificação dessa decisão que o administrador tomou de sair da sociedade. Eu já mencionei brevemente isso, mas vou reforçar que nas sociedades pequenas é muito comum que os próprios sócios sejam os administradores. Então, os sócios se reúnem, tem aqui o A e o B, eles são sócios, vão formar uma sociedade limitada, então vai ser a sociedade A e B limitada. Como são só dois sócios, são sócios que se conhecem, são sócios que estão aí, tem poucos funcionários, é uma sociedade pequena, eles próprios já montam o negócio com a expectativa de serem administradores. Então é muito comum que nas sociedades menores, nas sociedades pequenas, os próprios sócios sejam os administradores. Agora, é possível que eu, mesmo sendo sócio daquela empresa, eu não tenha conhecimento, eu me sinta despreparado para ser administrador, Porque é muito mais simples você administrar uma pequena organização, mas conforme ela se torna grande e se torna mais poderosa, mais influente, mais importante, é cada vez mais difícil fazer a administração daquela sociedade, Então, muitas vezes eu vou precisar até de um grupo de administradores, um grupo de pessoas que vão exercer essa administração, pessoas que têm formação específica, pessoas que têm preparo específico, Pessoas que são aí da área do direito, da contabilidade, da administração e que vão aí poder dar toda uma expertise para poder gerir essa sociedade, Eu, que estou montando uma sociedade pequena, não tenho essa expertise. Agora que a sociedade cresceu, eu preciso da ajuda de alguém. Então, é possível que as sociedades apontem como administrador os sócios, os próprios sócios, às vezes todos os sócios, às vezes pode ser que eles determinem que outras pessoas, pessoas de fora, vão ser administradores. Então, olha só, quem pode ser administrador? Quem pode ser administrador? É o conjunto de sócios, então todos os sócios são administradores. Então, tenho aqui, eu tenho dois sócios. Pode ser que os dois sócios sejam administradores. Pode ser que só um dos sócios seja administrador, o outro não é. E pode ser que o administrador seja uma outra pessoa que não seja nenhum dos dois sócios. E aí esta outra pessoa vai ser indicada lá no contrato ou naquele documento em separado que eu mencionei para você. Tudo bem? É importante que você lembre que para ser administrador você deve ser pessoa física e não pode ser pessoa jurídica, tudo bem? Porque sempre tem que ter uma pessoa física que vai tomar as decisões, não tem jeito. A pessoa jurídica não consegue tomar decisões sozinhas, ela não é gente de verdade, certo? Então precisa de uma pessoa física que vai tomar essas decisões. A administração é um ato personalíssimo, então isso significa que o administrador, a partir do momento em que ele assume a posição de administrador, olha que bonito, Tá lá, tem lá uma sala separada para ele, bonita, que bacana. Então agora você começa a responder
responder pessoalmente pelos atos que estão sendo tomados. Então, o administrador ele está assumindo a responsabilidade pessoalmente pelo que ele está fazendo, pelas decisões que ele está tomando. E ele não pode se substituir, passar as funções dele para outras pessoas, né? A pessoa assumiu a função de administrador, então agora ela tem que administrar. O que ela pode fazer é delegar algumas atividades a alguns auxiliares. Então, eu posso pegar atividades de assessoramento, atividades de consultoria, né, questões aí auxiliares mesmo, e passar para pessoas que vão me assessorar, vão me ajudar. Agora, isso não quer dizer que essas pessoas vão assumir a administração no meu nome, porque quem é o administrador sou eu. Então, quem assume aquelas decisões que são tomadas sou eu. Eu sou o administrador, não posso delegar a administração para outra pessoa. Até porque você pode imaginar o seguinte, se tem um documento escrito dizendo aqui que eu sou o administrador, eu não posso, amanhã ou depois, passar essa minha função para outra pessoa sem fazer justamente uma alteração daquele instrumento que me apontou como administrador. Quer dizer, aqui no documento escrito, que vai valer juridicamente para todo mundo, está apontado o meu nome. Então, eu que respondo. Eu só vou deixar de responder a partir do momento que esse documento for reformado e agora eu não respondo mais pela sociedade. Mas enquanto aquele documento está valendo, meu nome está ali na linha. Eu não posso fingir que não está mais ali. Tudo bem? Então, a atividade é sempre personalíssima, pessoal, e não pode ser transferida. O que o administrador pode fazer é ter auxiliares, ter ajudantes, ter uma equipe que o assessora. Tá bom? Aí aqui temos uma regrinha prevista lá no Código Civil de que a designação do administrador não sócio, então quando o administrador for escolhido entre pessoas que não são sócias, né, essa designação não depende de previsão expressa no contrato, mas deverá ser aprovada pelos sócios unanimemente antes da integralização e por 2/3 dos sócios após a integralização. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, é possível que no contrato social daquela empresa, então aqui no contrato, não esteja previsto que o administrador será uma pessoa de fora. Tá certo? Mas os sócios podem apontar uma pessoa de fora para ser administrador, ainda que esta previsão não esteja escrita lá no contrato. Só que para que isso possa valer, é preciso que os sócios se reúnam em o quê? No tema da aula passada, né? Se reúnam em assembleia e aí eles vão tomar uma decisão indicando o administrador. É na assembleia que os sócios vão indicar os administradores e vão tirar os administradores eventualmente. Então, eles vão precisar aprovar aprovar o nome daquele administrador que está assumindo aquela posição, né? E essa decisão dos sócios vai ter que ser aprovada por 2/3 numa situação normal, ou então por todos os sócios unanimemente, se o capital ainda não estiver todo integralizado. Tá bom? Aqui é mais para você conhecer essa regra, não precisa decorar essa diferença. Importante só que você se lembre, o principal ponto que você deve se lembrar é que a nomeação do administrador aqui vai ser feita na Assembleia pelos sócios, e aí eles têm que aprovar com uma maioria significativa aqui. Tudo bem? Então, quem define o mandato do administrador, quem define quem vai ser a pessoa que vai exercer a posição de administrador, como você viu, é o contrato social. E também, logicamente, o contrato social vai ser responsável por fixar, por determinar quais são os poderes e quais são as tarefas, né, as atribuições dos administradores. Então, é no contrato social que o administrador vai ter definidas todas as suas funções e todas as suas atribuições. E o que acontece se o contrato social não for expresso nesse sentido? Ou seja, se o contrato social não trouxer uma regra clara, escrita, definida de qual é a atribuição do administrador, quais são as funções do administrador. Então, neste caso, vão ser aplicadas as disposições do Código Civil que determinam, em linhas gerais, que o administrador tem o poder de praticar os atos pertinentes à gestão.
Então, o administrador tem como standard, aí, como a posição padrão, ele tem os poderes de gestão da sociedade. Então, tudo que for definido, que possa ser identificado como um ato de gestão, um ato que diz respeito às decisões de gestão do dia a dia da sociedade, são atribuições do administrador. Situações, outras decisões que não envolvem questões de gestão, que vão envolver questões mais é, enfim, estratégicas, enfim, mais de definir o rumo, as missões da sociedade, os valores que aquela sociedade tem, enfim, tudo que envolver planejamento no ponto mais estratégico, lá no ápice, questões mais fundamentais da sociedade e que fogem à gestão do dia a dia, não são responsabilidade do administrador, são responsabilidades dos sócios, né? E os sócios vão tomar essas decisões entre si, algumas delas que têm um impacto jurídico maior, têm que ser tomadas na Assembleia, como a gente já estudou. Agora, as decisões do dia a dia, aquilo que envolve, por exemplo, a compra e venda de mercadorias, a compra e venda de algum serviço, ou então a contratação de pessoas, tudo isso tem a ver com a gestão do dia a dia, né? Então, lidar com fornecedor é algo que o administrador faz naturalmente, lidar com clientes é algo que ele faz cotidianamente, diariamente. Então, isso tudo já está pressuposto como poder do administrador. Se eventualmente aquela sociedade tiver mais de um administrador, ou então se os sócios tiverem interesse em deixar mais claro quais são os pontos que o administrador pode se envolver, pode fazer ou não pode fazer, então isso vai ter que estar definido no contrato. Então, se eu quiser, por exemplo, 2 administradores e eu quero definir que esses administradores vão ter funções diferentes, um deles tem um conjunto de atribuições e outro tem outro conjunto de atribuições, então isso tem tudo que estar definido no contrato. Tudo bem? Não estando previsto no contrato, então o administrador tem os poderes gerais de gestão. Aqui eu só destaco uma passagem que o código menciona, né, que os autores acabam destacando também, que é o fato de que não é possível para o administrador fazer a alienação, ou seja, a venda de bens imóveis, né, ou então oneração no sentido de dar aqueles imóveis em garantia, tudo bem? Então, os bens que são imóveis, o administrador não pode se desfazer. Ele pode eventualmente vender um bem móvel, ele pode eventualmente comprar mercadorias, vender mercadorias, né? Isso faz parte do dia a dia. Agora, o imóvel, você sabe que é uma parte aí do ativo mais sensível, que ela é mais de longo prazo e que justamente envolve mais dinheiro. E o imóvel, então, ele, por uma questão legal, por uma questão jurídica, não pode ser vendido e também não pode ser dado em garantia pelo administrador. Ele não tem o poder de fazer isso, tá bom? Ele só vai ter o poder de fazer isso, evidentemente, se o objeto social, você lembra que o objeto social é a finalidade, né, daquela sociedade. Então, ele só vai poder vender objetos, imóveis, se isso for objeto social da sociedade. Tudo bem? Então, imagine que eu tenho uma sociedade e que a minha finalidade, o meu objetivo é comprar e vender imóveis. Tudo bem? Se esta é a minha finalidade principal, esse é o meu negócio, então é lógico que o administrador vai poder fazer a compra e venda de imóveis. Se a minha sociedade não tem como objeto social a compra e venda de imóveis, então as únicas pessoas que podem autorizar a venda daqueles imóveis, se desfazer daqueles imóveis, se desfazer deste ativo que está nos imóveis, né? Então aí as únicas pessoas que podem tomar essa decisão são os sócios e não o administrador. É importante a gente ressaltar também a questão da responsabilidade do administrador. Na prática, no dia a dia, se o administrador está agindo dentro dos poderes que ele tem, então o administrador recebeu lá as funções de representar a sociedade e de gerir o dia a dia da sociedade. Então, as decisões que aquele administrador toma vão ser, vão ser atribuídas à sociedade. Então, quem responderá por aquelas decisões é a sociedade. Então, se, por exemplo, o administrador resolveu fazer a compra ou a venda de uma mercadoria, né, resolveu prestar um serviço para um determinado cliente, quem está respondendo por aquelas atividades é a sociedade. Então, é a sociedade que está tomando aquela decisão através do seu administrador. Se amanhã ou depois os credores vão cobrar alguém, vão cobrar a sociedade, porque foi a sociedade que fez aquela compra, que fez aquela venda através do seu administrador.
Acontece que é possível que os administradores desviem as suas funções e acabem tomando decisões que não dizem respeito aos interesses da sociedade. Então, se eu faço uma compra ou venda de uma mercadoria, isso é uma decisão que foi tomada de acordo com os interesses da sociedade. Agora, pode ser que aquele administrador tomou decisões que fogem ao objeto da sociedade, que fogem à finalidade daquela sociedade e que, por isso mesmo, não são decisões que são tomadas no interesse da sociedade. Por conta disso, existe a previsão de que, nesses casos em que há desvio de finalidade, o administrador, na verdade, ele está atuando fora dos poderes de administração dele e, por conta disso, ele irá responder pessoalmente por aqueles atos. Então, os atos que são tomados contra, que vão fora, que não fazem parte do objeto social, se são estranhos, são atos estranhos aos objetos, às finalidades da sociedade, então aqueles atos devem ser imputados, devem ser responsabilizados em relação ao administrador. Então, é o administrador que vai assumir pessoalmente a responsabilidade por aqueles atos. Você deve notar, então, que justamente porque os administradores têm muito poder e as decisões que os administradores tomam são decisões que têm impactos na vida da sociedade, então, justamente por conta disso, eles devem prestar contas das suas atuações para os sócios. Você deve ter já discutido essas questões aí de conflito de agência, né? Que envolve justamente o administrador buscando agir de acordo com o seu interesse próprio e muitas vezes enfim, desconsiderando quais são os interesses da sociedade que o colocou ali. Os sócios colocaram o administrador ali para representar a sociedade, e é possível que o administrador queira tomar decisões que não são positivas para a sociedade. Ou então, os sócios querem saber se aquele administrador está agindo com cautela, está sendo um bom administrador, então eles querem fiscalizar aqui o administrador, querem ver o que ele está fazendo para ver se está valendo a pena pagar o salário daquele administrador, se o administrador está entregando os resultados que ele prometeu, os resultados que eles estavam esperando, se a equipe está satisfeita com o trabalho dele, ou se, na verdade, esse administrador ou essa administradora aqui não está agindo bem, a empresa está perdendo dinheiro, a empresa está aí no vermelho, a empresa está sofrendo com uma gestão complicada, uma gestão ruim, então os sócios querem observar o trabalho do administrador para justamente poder avaliar como que ele está agindo, como ele está atuando. E então, por conta disso, a lei obriga os administradores a anualmente, uma vez por ano, prestar contas para os sócios. Em que momento que o administrador vai prestar contas para os sócios? Você lembra, a gente falou disso na aula passada, então agora a gente só está aprofundando o que nós já estudamos, é na Assembleia Geral Ordinária, que acontece uma vez por ano. Então, o administrador vai, na Assembleia Geral, prestar contas para os sócios, dizer como foi o ano anterior, como foi o exercício anterior e como estão, em que situação está aquela empresa, aquela sociedade, tudo bem? Então, aqui é na Assembleia Anual que os sócios vão receber a prestação de contas dos administradores, tá certo? E junto com essas contas, aí, entre outros elementos, o administrador vai ter que apontar balanço patrimonial, balanço de resultado, enfim, toda uma série aí de documentações contábeis que são necessárias e cujo registro é obrigatório, dependendo do porte daquela empresa, certo? E do tipo de sociedade que é. No caso da sociedade limitada, essa prestação de contas é mais simples e nós vamos estudar mais para frente. Na sociedade anônima, é uma prestação de contas mais complexa. Tudo bem? O prazo para essas providências, como nós vimos na aula passada, é de 4 meses após o término do exercício. Então, você sabe que o exercício termina lá em dezembro. Nós temos 4 meses a partir de dezembro para fazer a Assembleia Geral e para o administrador prestar contas. Isso acontece geralmente lá no mês de abril, por isso que muitas vezes o mês de abril é um mês corrido para quem trabalha nessa área, justamente porque é o momento em que estão acontecendo as assembleias e que os administradores estão prestando contas aos sócios. Tudo bem? Com isso, nós terminamos o estudo da administração da sociedade, mas aqui nós temos um assunto que está relacionado e que faz meio que parte desse conjunto de temas que nós estamos discutindo hoje, que é a atuação do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal
é um órgão que pode estar previsto, pode estar criado lá no contrato social, e justamente é um órgão facultativo na sociedade limitada. Então, nas limitadas, pode-se ter um conselho fiscal ou não. Então, geralmente, aí, limitadas que têm um porte maior acabam tendo interesse em ter um conselho fiscal. Limitadas pequenas, que tem um sócio, que tem 2 sócios, que tem 3 sócios, muitas vezes não tem porte para isso, não tem estrutura para isso e não tem um conselho fiscal. E para que serve o conselho fiscal? O Conselho Fiscal, que é um órgão que se justifica aí nas sociedades que tem um grande número de sócios, esse Conselho Fiscal vai ser um órgão responsável pelo controle dos atos da sociedade, pelo controle dos administradores e que vai justamente fiscalizar o trabalho dos administradores. Tudo bem? Então, na generalidade das limitadas, no maior parte das sociedades limitadas, o Conselho Fiscal não existe, ele não está previsto, porque são sociedades pequenas. Sociedades maiores, a existência de um conselho fiscal é mais comum. E nas sociedades anônimas, que a gente vai começar a estudar logo na sequência, nas próximas aulas, a gente vai ver que a instituição do conselho fiscal é obrigatória. Então, isso é uma diferença importante das sociedades limitadas e anônimas, que justifica, inclusive, essa distinção que eu menciono para vocês, né, que as limitadas são mais adequadas para negócios menores e as anônimas para negócios maiores, é porque justamente nas sociedades anônimas a presença do Conselho Fiscal é obrigatório, então esse órgão precisa existir, ainda que ele possa ter um funcionamento facultativo, temporário, a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Mas a ideia é que o Conselho Fiscal é um órgão de controle que vai ser criado para sociedades em que esse controle mais apurado, mais dedicado, mais especializado é necessário. O Conselho Fiscal deve ser composto por pelo menos, e não pode ter mais, 3 membros efetivos e 3 suplentes, que podem ser sócios ou não, tá certo? Não podem participar do Conselho Fiscal os membros da administração, logicamente, porque são os membros da administração é que vão ser fiscalizados aqui por este Conselho Fiscal, que vai analisar os documentos apresentados pelo administrador. Então, o administrador não pode fazer parte do Conselho Fiscal, porque senão haveria um conflito de interesses, né? Não só não participam os administradores da própria sociedade, como de outras sociedades que são controladas por ela. Também não podem participar do Conselho Fiscal pessoas que são empregados da sociedade, porque, logicamente, se você é empregado da sociedade, pode ser que você não possa tomar um parecer independente, porque você justamente tem que responder para o seu chefe, né? Também não podem participar os administradores e os cônjuges, parentes, até o 3º grau. Então, se eu estou proibindo a atuação do administrador no Conselho Fiscal, também não pode participar o cônjuge, não pode participar o parente, até o 3º grau, justamente porque essas pessoas poderiam facilmente servir aí de laranja, né? São pessoas que vão atuar, às vezes, de acordo com o interesse do administrador que está sendo investigado ali. Né? E também pessoas que sejam impedidas legalmente de exercer a administração da sociedade. Então, pessoas que não podem ser administradoras da sociedade, porque têm uma vedação legal, não, né? É o caso, por exemplo, de alguns servidores públicos em relação a algumas, né? Enfim, dependendo da área daquele servidor, a proibição é maior ou menor, mas, enfim, não podem participar dos atos de administração da sociedade. Então, essas pessoas também não podem fazer parte do Conselho Fiscal. E, de novo, esses impedimentos todos que a gente acabou de ver visam garantir a isenção, a imparcialidade do Conselho Fiscal no exercício das suas funções. Os membros do Conselho Fiscal são escolhidos na Assembleia Geral, né, na Assembleia Anual, ou então numa reunião, se for o caso, pelo voto da maioria dos sócios que estão presentes naquela reunião. E as atribuições do Conselho Fiscal estão ligadas justamente a isso que nós estamos falando, né, ao acompanhamento da regularidade das atividades desenvolvidas pela sociedade. Então, o Conselho Fiscal vai fiscalizar a atuação dos administradores. Para garantir a efetividade do controle, é um controle então interno, né, que faz parte da própria
organização, a lei determina que essas atribuições competem exclusivamente ao Conselho Fiscal, não podendo ser conferidas a outro órgão da sociedade. Então, o Conselho Fiscal acaba funcionando como este órgão interno de controle que tem maior autonomia, maior independência e está, por isso, mais blindado e pode exercer essa função de acompanhamento das atividades dos administradores. Com isso, nós encerramos a aula de hoje, terminamos esse assunto e encerramos também a nossa discussão a respeito das limitadas. A partir de agora, nós entramos no assunto das sociedades anônimas, que nós começamos na aula que vem e seguimos por mais algumas aulas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode entrar em contato comigo e até a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo.